E hoje nós estamos com um tema que é muito importante para você, tá? Que nós vamos falar sobre carreira. Então, ó, já pega esse link, já distribui para geral, já avisa pra galera que já estamos no ar e fica ligado aí porque hoje Deus tem grandes coisas para falar ao nosso coração através de pessoas importantes, assim, vocês vão ver como vai ser especial essa noite. Como é legal o convidado que a gente trouxe para você. Isso aí. Então, eu quero ler um texto. As mãos preguiçosas empobrecem o homem. Nossa, ficou tão diferente. Porém, as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Então, como o nosso tempo é sobre carreira, a gente precisa falar sobre trabalho, sobre o fato de querer trabalhar. Porque eu acho que todo o ser humano, ele pensa em ter alguma coisa, ele sonha em crescer, em ter uma vida melhor, ter uma vida confortável, né? Então, e o trabalho, na verdade, ele edifica o homem, né? O trabalho faz bem para o ser humano. Eu sei que os meus avós, que moravam lá na Paraíba, lá em, não era João Pessoa não, mas lá na Paraíba, no sertão da Paraíba, lá em Conceição, eles estavam já bem velhinhos, mas continuavam trabalhando. A partir do momento que os filhos ficaram preocupados com eles e tiraram eles lá da roça, do sítio, e levaram para o centro, eles não duraram nem 2 anos. Porque eles ficaram sem trabalho, sem fazer, sem produzir, ocupação. sem ocupação. Então, o trabalho é importante para o ser humano. Então, a gente precisa, na verdade, entender o que nós vamos fazer de futuro, porque não é algo que eu posso simplesmente decidir hoje e amanhã, eu cansei disso aqui, eu vou fazer outra coisa. Até pode, mas é um processo longo e demorado. Então, por isso que a gente trouxe para falar com vocês o nosso grande amigo aqui, charado Dudu, porque é Eduardo Siqueira. Ele está falando lá de Florianópolis. Nossa! Que chique, hein? Então, o Eduardo, ele é coaching, né? Ele é o que também mais? Supervisor de RH. Supervisor de RH. Então, ele é coaching de carreira. Coach de carreira. Ele ajuda a pessoa a entender qual seria a melhor colocação profissional para ela. É isso mesmo? Boa noite, Edu. Boa noite, Adilson, Marcele, Dudu. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje e compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida e me permitido experimentar através das experiências do dia a dia. Por causa do pecado. Não é assim. O trabalho já existia antes, mas na queda houve um peso maior sobre o trabalho. Por isso que é muito importante a gente se conhecer e pedir a Deus direcionamento para que a gente possa trabalhar, fazer com as nossas mãos aquilo que características que Deus colocou em nós, né? Então, a primeira pergunta que a gente queria fazer para você, para começar assim a bombar o negócio aqui é: como eu decido qual faculdade eu devo fazer? Tá na época do Enem, e aí geral chega bem novinho, muito novinho, nessas questões da vida. E como é que eu descubro qual é a melhor faculdade para eu fazer e como é que eu consigo ver isso? Marcela, essa é uma excelente pergunta e uma das perguntas que ninguém consegue escapar, né, na vida. Em algum momento a gente sempre pensa nisso e a resposta falta, né? Que é onde dá o desespero, né? Especialmente quando a gente quer fazer algo que agrada a Deus, né? Quando a gente quer fazer algo dentro daquilo que Deus nos chamou e nos fez para fazer. E é aí onde tudo começa. Quem nós somos? Quem é você? E provavelmente você vai falar: sou filha da minha mãe, filha do meu pai, ou eu sou alguém que gosta de informática. Sempre tem uma resposta mais ou menos assim. E isso, de fato, é o começo dessa resposta. Como decidir o meu curso? De uma forma rápida e prática, a melhor forma de começar a fazer isso é descobrindo o que é que você gosta de fazer pelos outros, como você gosta de servir. Servir é algo que normalmente nós fazemos sem esperar retorno, e nós amamos fazer, né?
Seja você alguém da informática que gosta de, poxa, eu amo ensinar as pessoas a mexer no celular, ou eu gosto mesmo de consertar problemas do computador, ou alguém, por exemplo, de artes. Nossa, tem alguma peça de teatro na igreja, sou a primeira a voluntariar para fazer a arte, ou para estar no palco, ou para fazer a cena. Enfim, diversos assuntos onde você pode decidir, poxa, isso é uma coisa que eu gosto de fazer de graça. Primeira dica, olha para isso. O que é que você faz e normalmente se voluntaria para fazer sem te pressionarem? Que legal. Faz uma lista dessas coisas. Geralmente são mais de umas. E aí, procure faculdades que tenham a ver com essas atividades. Porém, eu vou dar uma dica extra, além da faculdade. Um pouquinho mais difícil. Busque pessoas que trabalham com isso, que você decidiu. Poxa, será que então é artes cênicas ou é gestão da tecnologia da informação? Quem que você conhece que trabalha com sistemas ou trabalha com artes, né? E faz uma entrevista com essa pessoa. Prepara perguntas que vão satisfazer dúvidas a respeito de como é o dia a dia dessa pessoa. E aí você vai ter mais informações sobre esse é o dia a dia da pessoa, a faculdade me provê essas matérias, faz sentido para mim? Eu tenho mais curiosidade de saber a respeito disso? Isso é um grande indicador que aquele curso é o certo para você. Que beleza, olha só. Tem gente entrando aqui já, se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, Pode mandar pra já nós. pode mandar, tá no chat aqui do Face que nós vamos estar passando para ele, tá? E aqui nós temos já uma outra pergunta que já estava ligada no que ele estava falando, né? Qual tipo de empresa que é melhor para trabalhar? Existe uma empresa assim que é melhor que as outras? Que tipo de empresa que é melhor para trabalhar? Claro que existe. A melhor empresa para trabalhar é aquela que paga o melhor salário e te dá menos trabalho. É isso mesmo? Sonho de consumo, realização. Isso! Eu conheço muita gente que tem pouco trabalho, ganha muito bem e está muito, muito, muito infeliz no trabalho. E aí a gente volta para a origem. Quem eu sou? O que eu gosto de fazer? Qual é a minha paixão? Né? No sentido, como eu gosto de servir as pessoas, né? E às vezes a pessoa está numa atividade onde ela tem que executar coisas que não tem nada a ver com quem ela é. Por exemplo, aquela pessoa que a paixão dele é design gráfico, mas ele está trabalhando no financeiro, que é números, versus criar, né? É bem diferente, né? Então, a melhor empresa para trabalhar, geralmente ela tem a ver com quem você é. Eu sou uma pessoa que gosta de um ambiente mais formal, eu gosto dos procedimentos claros, escritos. Geralmente essas são empresas grandes. Quanto maior a empresa, mais formal as coisas são. Quer um exemplo de empresa grande, por exemplo? Talvez vocês conheçam a Microsoft, ou de repente Dell, né, fabricante, Samsung, outras empresas brasileiras que a gente tem no mesmo setor, né? E essas empresas, por serem grandes, elas funcionam de modo mais padronizado. Então, cada pessoa faz uma coisinha. Então, você vai entrar para fazer aquilo, né? E vai ser um ambiente mais formal. Se você tem um jeito mais, poxa, eu gosto de me meter em várias coisas, conhecer de tudo um pouco, interagir com várias áreas, normalmente essa é uma empresa menor. O que é uma empresa menor? Uma empresa que tem até seus 500 funcionários, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, e ela precisa de pessoas que façam muitas coisas. Responsabilidades compartilhadas, né? São dois tipos bem distintos de empresas. Aqui em casa tem um bom exemplo para te dar. Tem um rapaz aqui do meu lado que ele sempre trabalhou na área de tecnologia, sempre foi de televisão, né? De telecomunicações. Trabalhou muitos anos numa rede de televisão bem pequena chamada CNT e lá ele pegava um problema e ele acompanhava esse problema do início ao fim, a conclusão do problema. Aí aqui em Curitiba veio uma grande empresa chamada GVT, que já até nem existe mais a GVT. Agora é a Vivo. Agora é Vivo. Virou Vivo. Surgiu a GVT, nossa, uma mega empresa, todo mundo da área de tecnologia queria trabalhar lá.
ele conseguiu uma vaga lá e ficou com 2 empregos. Só que lá ele era técnico. E lá ele Gerente de rede. gerente de rede. Ele ajudava a detectar o problema Tudo de forma remota. de forma remota, mas ele não podia colocar a mão na massa e resolver Eu o fazia problema. tudo de forma remota. Onde dava para resolver, resolvia de forma remota. Quando chegava no problema que não dava para resolver, ligava pro engenheiro, ele ia lá na unidade básica para poder Isso. resolver o problema. E pense numa pessoa frustrada. Ele ficava frustrado porque ele estava acostumado a, naquela empresa menor familiar, colocar a mão na massa e resolver o problema. Ali não, ele diagnosticava o problema e tinha que encaminhar o terceiro para ir até lá resolver o problema que ele tinha diagnosticado. Isso era frustrante. Ele chegava em casa muito frustrado. Então teve uma época, como ele estava em 2 empregos, ele teve que escolher. O que eu faço? Eu fico na empresa que me paga mais, que me dá mais benefícios e, né? Oportunidade de carreira. Tem a oportunidade de paga carreira, que era faculdade, GVT. tudo, nossa. Foi Ou difícil. permanecia na empresinha pequena, familiar, que era, né, a CNT, que era o canal de televisão. A respeito exatamente disso, das características dele e da falta de alegria que ele tinha no que ele estava fazendo, apesar de ser bem remunerado, a gente decidiu, como casal, né, já éramos casados, que melhor para nossa família seria que ele ficasse feliz. E ele estava muito mais feliz colocando a mão na massa, apesar de não ter tantos benefícios, plano de saúde, o ticket era muito, né? Eram 2 mundos totalmente diferentes. Uma mega Nossa, empresa. Isso faz quase 20 anos. Faz quase 20 anos. A gente tá ficando bem velha. Tempo voa, né? Aí depois disso ele fez carreira, passando por todas as redes de televisão aqui do Paraná, até chegando na Globo do Rio de Janeiro, que foi onde ele encerrou a carreira dele. Pediu a conta da Globo pra ser pastor, minha gente, olha só. Teve uma ovelha nossa que dizia que ele bateu a cabeça. Bateu a cabeça, pediu a conta e foi ser pastor. Mas isso é uma outra história, né? Outra história. Mas eu achei que encaixava dentro do que você estava falando. A respeito de grandes e pequenos. A respeito do perfil, né? Da gente mesmo. Não adianta só querer ganhar dinheiro, só, se você vai ficar infeliz tendo que acordar todos os dias de manhã. Exatamente, exatamente. Tem uma parte disso que chama idealismo. Quando nós estamos começando conhecimento a respeito de uma empresa, de uma profissão, a gente sempre acha que é conforme a nossa fantasia pensa. Aí quando a gente consegue aquilo, se frustra porque não era bem aquilo. Faltou fazer essa pesquisa de campo, né? Conversar com a pessoa que trabalha lá, conhecer e saber quais são as suas preferências pessoais, né? Isso é um trabalho mesmo de autoconhecimento. E é nesse trabalho que, se a carreira ela começa e é construída, você tem algo mais sólido que pode durar, pode até mudar com o tempo, né? Mas você já tem mudar isso, né? A gente tá numa época que, como a gente perguntou para você qual que é a melhor empresa para trabalhar, e tem uma época que está surgindo muitas startups, né? Então, fala pra gente um pouquinho o que é essas startups, se é bom trabalhar, se é legal trabalhar lá, como é que funciona isso daí? Legal, uma delícia de tema, gente. Eu presto serviços para uma empresa de consultoria que é global, o nome dela é Randstad. Por ela, eu já atendi diretores, vice-presidentes, até estagiários de startups, de todos os níveis. E principal ponto de uma startup é você trabalha muito e você não tem horário. E o clima é incrível. Assim, você vai trabalhar de chinelo, tem algumas, como a Uber, por exemplo, que você pode ir de pijama trabalhar, ninguém tá nem aí. Vem da pegada Normal. assim, a pegada da Google, assim. Google, Microsoft. Exatamente. Você vai no seu horário porque você não tem horário, você trabalha o dia todo. E isso acontece, né? E eu vou explicar por que isso, né? Essas duas coisas, né?
o ritmo de crescimento dessas empresas é muito alto, elas crescem muito rápido, né? E muito, né? Olha para a Uber, né? Começou lá, de repente está no Brasil inteiro, todo mundo usa Uber para tudo que é lado, né? E mal você ouve falar de táxi. Esse nível, isso é uma startup. São empresas que crescem da noite para o dia num ritmo muito acelerado. E ninguém aguenta trabalhar 10, 12 horas por dia num ritmo formal, indo para o trabalho naquele horário, chegando, saindo naquele horário, tendo aquela hora rígida de almoço, não podendo conversar, não podendo ser ele ou ela mesma, né? E é aí que o bicho pega. As empresas, as startups sacaram que as pessoas querem serem elas mesmas. Ter o ritmo de vida delas, no tempo delas, vestir o que elas querem, comer o que elas querem. E aí, a cultura da startup é algo mais aberto, para permitir que as pessoas elas possam trazer a vida pessoal e o trabalho quase como uma coisa só, né? Isso faz com que você esteja mais engajado, ou seja, tenha mais energia, mais vontade de trabalhar essas longas horas que demanda para que as empresas possam crescer. Então, se você tem um pai e uma mãe que tem carreira, concursado, tem tudo direitinho e você cresceu ouvindo que você precisa passar no concurso público para ter um emprego formal, né? Mas você é jovem, você gosta exatamente desse ambiente da startup. Como é que a gente trabalha isso? É importante dar ouvido ao que os pais dizem, porque eles têm experiência e eles sabem que a vida né, não tá fácil para ninguém e que precisa ter segurança, né? Mas o jovem ele tá em busca de realização. E o que é mais importante? O que a gente tem que pesar mais nessa escolha, né? Levar em consideração o quê? Boa pergunta. No primeiro nível, a preocupação é o relacionamento. Que emprego vai e vem, né? Os pais ficam, né? Eles sempre estão ali. E o que o jovem ou o profissional tem que pensar é que os pais querem o melhor. É por isso que eles falam do emprego público. Eu quero algo que é bom para o meu filho, para minha filha, algo que vai sustentar o futuro dele, né? Mas o jovem, o profissional, ele está atualizado com outras tendências, então ele vê as coisas de forma completamente diferente. Não é estabilidade, eu quero aprender, é experimentar coisas novas. Eu não estou preocupado com uma carreira, talvez não com salário agora. Aí você fala isso pro seu pai fala, você não sabe o que você está falando. Como é que você vai pagar suas contas? Você acha que é barato? Né? Tá o boleto aqui, né? Enfim, mas o que eu quero dizer com isso a forma certa de abordar é com amor. A pessoa que quer ter essa vida mais, digamos, mais solta, corporativamente falando, ela tem que conversar com o pai também com amor, com respeito. Falar, olha, obrigado por essa preocupação, eu valorizo demais isso. E tanto valorizo que eu quero ouvir. Me fala por que você acha que é bom para mim trabalhar num emprego público mais estável, uma empresa que não seja uma startup, não seja desse jeito. Ouça sem julgar o que os pais estão falando. Ouça com carinho, sabendo que eles querem o melhor. Uma vez que você ouviu, aí você tem, digamos, espaço para conversar e negociar isso. Eu respeito e eu vou pesquisar a respeito da carreira numa startup e como é que funciona. E eu posso trazer para você uma ideia de como é que eu pretendo fazer isso acontecer? Olha, eu quero entrar como estagiário, ficar 1 ano lá e depois sair e ir para essa outra empresa, porque eles contratam gente dessa empresa e pagam muito melhor, inclusive, do que na iniciativa pública, né? E eu vejo que isso é uma carreira comum, porque o meu chefe fez essa carreira. Então você vai estar trazendo argumentos para os seus pais que mostrem que é uma escolha boa e segura, né? Por mais que ela seja mais dinâmica do que o que é costumeiro no mercado público, né? Mas o princípio de tudo, retomando, é o amor, é ouvir os pais e saber entender o ponto de vista deles. Mesmo porque o mundo é rápido. E os pais, na época deles, era isso que era né, do coração deles. O boom do momento. Todo mundo, era a ambição do momento.
Para você então que está chegando agora, a gente está falando sobre carreira. A gente está aqui com o coach Eduardo Siqueira, que está falando para a gente. E aí, falando nesse assunto, sobre a carreira, muitas vezes pode ser que algumas pessoas realmente começaram a fazer aquilo que os pais queriam. Só que em determinado momento perceberam que ela não tem paixão sobre aquilo. E ela quer mudar de carreira. Como é que essa pessoa faz para poder resolver mudar de carreira? Acho que a primeira coisa eu acho que seria contratar um coach, né, Edu? Para poder te dar as informações, para poder levantar algo para você. Não, você pode mudar e ir para essa outra carreira. Acho que é até mais fácil, né? Falar. Mas e se eu não tenho dinheiro para contratar o Eduardo, por exemplo? Qual que é o caminho? Então, gente, sou suspeito em falar, né? Mas eu falo com conhecimento de causa, porque eu atendi muitas pessoas. Só para consultoria vocacional foram quase 200 pessoas diferentes, com temas diferentes. Então, a mudança de carreira é um dos temas mais comuns, porque o mercado de trabalho mudou muito, radicalmente. Como a gente fala, a questão do emprego público versus as novas empresas, né, startups. A principal momento para mudar a carreira é ter clareza do que você quer. Né? Eu não quero mais isso, mas não sair daqui só porque eu não quero isso, mas porque é isso que eu quero, ter essa clareza. Né? Poxa, não quero mais trabalhar no financeiro numa empresa grande, eu quero trabalhar no marketing numa empresa menor. Enfim, essa clareza é o primeiro passo. Saber exatamente o cargo, ou pelo menos a área que você quer entrar nessa empresa. Saber o que você quer. Daí a pessoa, inclusive, obviamente, pode até optar por ou ir para a profissão, abrir uma empresa, né, Edu? A pessoa pode escolher, já que vai trocar de profissão mesmo, ela pode acabar abrindo uma empresa. Como é que faz isso? Ela tem que... Você acha que seria interessante essa pessoa continuar trabalhando e ir pesquisando para depois, vamos supor, abrir algo na área que ela gosta? Porque tem pessoas assim, eu não quero mais isso aqui, sai no desespero, aí depois que vai pesquisar alguma coisa para poder começar, e aí começa a patinar, não tem talvez o dinheiro suficiente para poder, né? Como é que é o jeito certo de fazer isso, essa transição? Boa pergunta, uma das top 5 aí da última década. Essa é uma pergunta que todo mundo na carreira se pergunta. Eu abro meu negócio, viro autônomo, o que eu faço, né? Eu diria que o principal limitador aí é o dinheiro, de fato. Eu tenho grana para me bancar, se der tudo errado, até eu arranjar outro emprego? Pois é. Primeira coisa que você tem que fazer é saber quanto de dinheiro você tem guardado para isso. Eu posso me sustentar de 3 a 6 meses se der tudo errado? E essa grana você não mexe. Isso você precisa ter. Você só mexe se for precisar dela para essa emergência de se sustentar. Né? Esse é o primeiro ponto nesse planejamento. O segundo ponto fortemente indico, contrate um coach de carreira. Por quê? Ou um consultor vocacional para avaliar os seus pontos fortes e pontos fracos, para fazer essa análise se o perfil de empreendedor está em linha com quem você é, aquilo que você tem para oferecer para esse momento, né? Aí eu diria o seguinte, entrando um pouquinho mais nesse assunto, o empreendedor ele precisa ter paixão pelo negócio, pela ideia dele, ele precisa estar loucamente apaixonado por aquilo, querer fazer acontecer, isso vai dar energia, né? Para que ele vencer as barreiras, as dificuldades, as oposições, mas também precisa ser um excelente vendedor, precisa gostar de mostrar o serviço, o produto, gostar dessa história de negociação, né? São duas habilidades, né, situações que são inegociáveis e, obviamente, disciplina, que é capacidade de fazer uma coisa depois da outra, colocar um pé na frente do outro. Né? Poxa, legal, primeiro cliente, agora, o que eu tenho que fazer para conseguir o próximo? Descobri que esse é o produto que eu tenho que vender, eu desenvolvo ele. É a capacidade de não parar, de continuar fazendo, junto com o vender e a paixão pelo negócio, que configuram aí um dos principais denominadores comuns do empreendedor, né? Sem contar, obviamente, que junto com todos eles, a resiliência, que é aguentar o tranco, a incerteza, do medo, os amigos que não acreditam, às vezes da família que não está tão junto.
É um desafio grande, talvez um dos maiores. Por isso, na segunda parte dessa resposta ainda, largo o meu emprego e vou empreender ou faço isso junto com o meu emprego? O seu emprego melhor, só que você tem 2 turnos de trabalho. Acabou, passou o crachá, bateu o ponto, comece a trabalhar no seu negócio. E aí você vai ter essa dinâmica por alguns meses, até que você tenha algo vendável, né? Um produto e já tem alguma receita, um dinheiro entrando daquele seu serviço e produto que te permite sair do emprego. É interessante que tem gente que pensa assim, vou sair do meu emprego, vou montar uma empresa e com a doce ilusão de que vai trabalhar menos. Isso é verdade? Olha, existe uma coisa interessante. Na empresa, a gente é contratado para trabalhar 8 horas normalmente por dia, né? Trabalha 9, às vezes acha ruim porque o chefe pediu uma coisa a mais. Você trabalha 10 horas no final de semana. Quando você empreende, não existe tal coisa como horário de trabalho. Sua vida é a sua empresa, do início ao fim. Mas e sábado e domingo? Depende. Quem são seus clientes? Né? Os problemas que você tem para resolver numa empresa, eles não param no final de semana, né? E às vezes, possivelmente no começo, é só você, né? Você, talvez mais um sócio, e vocês vão ter que construir tudo do zero, né? E isso envolve, antes você trabalhava, vamos supor, no financeiro. Agora você trabalha no financeiro, no marketing, no comercial, no TI, no sistema, em tudo. Você está na entrega. Você tem a sua equipe de trabalho. A gente sabe muito bem isso. Isso responde um pouco do horário de trabalho, né? Porque 24 horas, né? Às vezes você tem que pensar, né? Porque, quero sair do emprego porque eu não aguento o meu chefe, não quero mais ter patrão, não quero ninguém mandando em mim. Tem que colocar, né, na balança e ver até que ponto essa questão de... Às vezes não é só mudar de chefe que já resolve o problema, né? Mudar de patrão já resolve o problema, não necessariamente não quero mais ninguém mandando em mim. Talvez isso saia muito mais caro para você do que... Né? Agora me diz uma coisa, Edu, como é que a gente faz para descobrir o que eu realmente gosto de fazer? Legal. Tem 2 formas de fazer isso. Vou ser bem prático para falar, tá? Tem a forma paga e a forma gratuita. Ótimo! É ótimo! Olha, gente, eu antes de fazer o que eu faço hoje, eu passei pelas 2, tá? Na gratuita e na paga. Na gratuita, como cristão eu falo, a gente começa orando por isso. Senhor, o que eu tenho de bom para fazer, né? O que eu tenho de bom para servir as pessoas? Quais são os dons que o Senhor me deu, né? E na minha experiência, Deus me respondeu, Eduardo, o que foi que eu te dei? Pesquisa, descobre, vai atrás. E aí, eu fui pela forma gratuita. Obviamente, como todo bom brasileiro, né, a gente sempre quer usar o Google, os amigos, né, ver quem pode te ajudar. E eu tive muita ajuda, assim, nesse sentido. Fiz um teste de personalidade online e nele eu verifiquei que a minha personalidade não tinha nada a ver com o que eu fazia antes. Nossa. Que era auditoria financeira. Nada. Auditoria financeira. Ai. Tinha nada a ver. Eu achava que por ser alguém mais metódico, planejado, a auditoria teria que ser minha praia, porque é isso, né? Mas não é tão simples. E eu vi nesse teste que o meu perfil era totalmente diferente. E isso me deu uma luz. Falei, gente, é isso. Eu não tinha ideia de que eu era tão diferente do que a minha profissão exigia. Meus pontos fortes são esses daqui que esse teste está dizendo, eu não uso nada disso no meu trabalho. Não, mas sabe que tem até um exemplo interessante, porque assim, eu tinha paixão por banco, porque banco envolve dinheiro e matemática, certo? Perfeito, né? Aí o que eu fiz? Eu tentei entrar para trabalhar no banco e consegui. Parada, Né? foi. Peraí. Eu comecei a namorar com um bancário. Na época era o bom partido, Era só bancário. pra isso. Acho que era só pra isso.
Mas aí, um mês antes da gente casar, ele ficou desempregado, né? Foi exatamente Foi. um mês antes da data marcada do casamento, ele ficou desempregado. Então, mas- Essa você não sabia. Por Segura quê? essa informação aí. Olha só, aí você vai entender. Prova da fé. Não, você vai entender o porquê. Porque olha só, eu sempre quis, porque, nossa, trabalhar no banco, aquela época, década de 90. Nossa, show Né, de bola, só trabalhava só status. 6 horas, status, né? Não é qualquer um que E trabalha no feriado banco. emendava, tinha vários. Não, é muita coisa, muito bom. As menininhas achavam que ele era banqueiro, sabe? Aí eu vou trabalhar no banco achando que eu vou o quê? Ser matemático, aquela maquininha o tempo todo, né? Só que lá no banco, eles acabam me colocando o quê? Primeira coisa, eu entro no banco para trabalhar no atendimento. Primeira coisa, atendimento a cliente, né? É a parte que você tá ali, tudo bem, ótimo, vamos aprender, né? Vamos aprender atendimento e vai. Não deu muito certo. Eles me mandaram para uma central. Na central, beleza, ótimo. O que eu vou fazer na central? Análise de contrato social. Pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas abriam conta, eles mandavam o contrato social, ficava lá o dia inteiro lendo. E eu louco para poder mexer com números, com matemática. Eu sou matemático, eu gosto de matemática, né? Aí tá lá lendo. Aí lendo. Só achava número quando lá tinha lá, abriu a empresa com 1.000, não sei das quantas, do sócio tal. O número da página só, né? Então era frustrante. Por isso que eu acabei saindo do banco. Fiquei pouco tempo no banco, acho que foram 3 ou 4 anos só. Na verdade é que ele foi substituído por Né? uma máquina. E foi, não é que foi uma máquina. Na verdade, assim, eu entrei para trabalhar num banco que era o Banco Nacional, não sei se Banco você Nacional. lembra, né? Talvez não Você seja desse da tempo? sua época, Se né? você é do tempo do Senna, Porque- você sabe que banco é esse. Era do Porque- boné azul que ele usava. E isso, era patrocinador do Ayrton Senna, né? Então, ó, começa por aí, ó. Já Ó, fã tava, do Senna. né? Aí E você foi trabalhar lá por causa do boné que tu queria, né? Não? também, né? Assistia corrida igual um doido, adorava a Fórmula 1, quer dizer, adoro a Fórmula 1, né? Aí fui trabalhar no banco. No capacete, tem. O quê? Ah, no capacete, claro que tem. Ó. Olha lá, ó. É o presente que a namorada Ó. dele deu alguns Ó, anos Banco, atrás. Banco Nacional, tá vendo aqui? Ó, Então, foi nesse banco Prova aqui. real. Só que eu vou explicar direitinho por que a gente saiu do banco. Primeiro, foi em 94. 94? Foi, 94. A gente Que casou em surge. 95. Então, mas em 94 o que surgiu? Surgiu a URV, Unidade de Referência Monetária. Lá Não deu naquela... teu tempo, não. Não, Você mas, não, não, vocês devem. Claro que conhecem. História, isso é história. O banco. Eles viviam de juros, né? Aplicavam o dinheiro dos clientes para poder ficar. Então eles viviam do dinheiro dos clientes. A partir daquele momento que teve a URV, era 1 por 1, não tinha mais praticamente juro, né? Os bancos começaram a quebrar, porque eles não tinham o dinheiro dos clientes daquela forma, do overnight, tal. Era muito dinheiro para ganhar com a inflação. A inflação chegava a 40%, 50% por mês. Era muita coisa. Então os bancos simplesmente começaram a quebrar. O Banco Nacional foi um desses que quebrou e foi vendido para o Unibanco, que hoje é Itaú. É, que foi vendido. Foi vendido. Então, foi uns que foram vendidos. Né? Mas só para poder exemplificar, eu gosto de matemática, mas acabei entrando no banco e me colocaram em uma outra área que não era bem a que eu, né? Eu sou de cálculo, como é que é o nome? Exatas, né? Me colocaram na área de humanas. Então, falando um pouco sobre isso, eu quero te perguntar uma coisa. O que seria interessante de fazer? Eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer uma pós-graduação, ou eu faço pós-graduação, eu faço MBA. O que seria melhor? Qual que é a diferença de um para o outro? Excelente. Pós-graduação é quando você quer ter uma carreira de especialista, algo mais técnico, quero dominar muito esse assunto. Uhum. E isso não necessariamente envolve liderança. Uhum. Quando você fala de MBA, a gente fala de gestão, ser responsável por uma área, pessoas, né? E tem mais a ver, uma visão mais ampla. Se eu quero ser um gerente ou se eu quero ser um especialista. No final do dia, o salário acaba se equiparando. Mas isso depende muito mesmo de qual é o foco de carreira. Contando também que
Uma pós ou um MBA é uma excelente estratégia de mudança de carreira. Você pode escolher fazer uma pós ou um MBA na área que você quer entrar, né? Eu quero sair de vendas e para marketing, eu quero sair de finanças e para marketing. De repente, essa pós os alunos da pós te permitem ter relacionamentos, né, e conhecimentos que... Eu fiz MBA. Fiz MBA de gestão de projetos. Eu fiz pós em Fiz uma pós também. psicologia organizacional. Fiz pós também em docência e educação religiosa. E depois fiz gestão de projetos, né? Que na verdade é para gerenciar projetos. Não que eu fosse trabalhar na área de gestão de projetos, mas assim, como pastor, eu achei bem interessante para poder gerenciar aquele que é o pastor de uma igreja. Normalmente ele tem que ser o administrador da igreja também. Então ele pode A última pós que você fez foi de conflitos, gestão de conflitos, não foi? Gestão de conflitos, não. O que você fez no espaço? Foi gestão, gerente de projetos. Ah, gerente de projetos. MBA, era MBA. Bem, meu sonho era fazer psicologia, sabe? Meu sonho era fazer faculdade. Eu acho que ainda é, né? Fazer faculdade de psicologia. Mas na época eu era balconista de loja, balconista da Livraria Evangélica de Curitiba. Eu fiz vestibular para tentar fazer psicologia na Federal, não passei. Passei no vestibular de psicologia na PUC. Só que a mensalidade em psicologia na PUC naquela época já era R$ 1.400, era muito mais do que eu ganhava como balconista de loja. Aí eu aprendi com o meu pai do coração, o Tio Adelso, que se a gente quer que a vida, progredir na vida, a gente precisa estudar. E que não dá para progredir sem estudar. Não tem como você subir de nível na sua vida se você não estudar. Isso não existe essa possibilidade, a não ser que você monte uma empresa e que dê super certo, né? Mas na maioria dos casos não é assim que acontece. Então eu fui estudar e aí fui fazer administração e marketing, que era o que na época marketing estava começando a bombar e administração era o que eu podia pagar, né? Era mais compatível com o meu bolso. E foi bastante interessante, assim, porque dentro da área que eu queria atuar, que era a área de RH, não consegui fazer psicologia, mas eu consegui sair do comércio e ir para a área de gestão em RH, que eu queria desde o início, trabalhar com pessoas. Mas como eu não era psicóloga, não podia aplicar testes, eu fui para a área dos números. E aí eu fui trabalhar com folha de pagamento e depois eu virei coordenadora de RH, sabe? Mas enquanto eu estava ali fazendo vale transporte, folha de pagamento, rescisão, enquanto eu estava ali, eu estava ganhando uma remuneração boa, mas eu queria ser gestora, eu queria ser chefe, né? Aí eu fiz a pós-graduação e realmente eu consegui chegar onde eu queria. Cheguei como coordenadora de folha de pagamento e depois coordenadora de recursos humanos. Só que quando eu cheguei lá em cima, eu descobri que deixar de bater ponto não é tão bom negócio assim. Por quê? Porque quando você por exemplo, analista de folha de pagamento, que era o que eu era, analista de folha de pagamento sênior. Quando você é analista de folha de pagamento, você tem um horário para entrar, você tem um horário para sair, tem o seu salário fixo, ponto. Quando você vira gerente ou supervisor ou, né, chefe de departamento, você recebe um pouco mais, e é um salário maravilhoso, não dá para reclamar, né? Mas você não tem hora para entrar, você não tem hora para sair, você não tem final de semana, no feriado todo mundo sabe que você trabalha. Todo mundo sai às 5 ou 6 da tarde, você fica lá até às 10, 11, e no dia seguinte tem que chegar antes de todo mundo. Então, tem o peso, né, do ônus e o bônus. Eu quero chegar em tal lugar, mas eu sei qual é o preço que eu tenho que pagar para estar naquele lugar. E às vezes, quando a gente chega lá, naquilo que a gente achou que queria, que é o que aconteceu comigo. Eu achei que eu queria ser, e quando eu cheguei lá, eu vi que não era bem aquilo que eu queria. E tá dentro da nossa pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para você agora, porque qual é a sua definição de sucesso? Porque olha só, ela falou que ela queria chegar.
Chegou, achou que estava lá no sucesso, mas se frustrou com aquilo não lá. Não pode. Hã? Feita. Excelente pergunta. Tem mais ou menos uma meia hora para responder? Brincadeira, gente. Para mim, isso é muito pessoal, tá? Isso varia muito de pessoa para pessoa, mas para mim é ter paz. Paz no geral, né? Você estar presente no momento, né? Não se preocupando com o futuro, se eu já fiz a decisão certa, não fiz, ou com o passado, né? E será que eu deveria ter saído onde eu estava? Esse salário, esse benefício, será que compensam? Não, essas perguntas todas, elas não existem quando tem paz. Você está satisfeito, né? Então, juntaria aí com sucesso a definição de alegria e de paz, que elas convergem para o que a gente chama de satisfação, plenitude, estar bem resolvido com aquilo que se tem no presente. É isso, isso para mim é sucesso. Que tem relacionado à felicidade, né? As pessoas têm um filme, inclusive, né, que a gente tem que assistir. É Em Busca da Felicidade, lá com Will Smith. E a pessoa, o quê? Ela fica o quê? Achando que a felicidade é sempre algo que está lá na frente. Lá na frente, lá na frente. E esquece que a felicidade, na verdade, é o momento que você está vivendo. Né? Porque você está feliz fazendo aquilo, está feliz trabalhando naquela empresa, é aquele momento que é a felicidade. Agora, não é algo que você está vendo sempre lá na frente e você nunca consegue alcançar. Né? A felicidade é algo que você tem que administrar o seu momento e a sua realidade. Acho que está mais relacionado com isso, né? A vida abundante que Jesus prometeu nos dar é exatamente isso. É no dia a dia, é durante o caminhar da jornada. As pessoas pecam muito e sofrem muito porque elas esperam para ser feliz quando? Quando eu casar, quando eu passar no vestibular, quando isso, quando aquilo, quando eu for promovido. Só que aí, quando esse quando acontece? Quando você passa no vestibular, acabou aí? Não, tá só começando. É um novo ciclo, uma nova etapa, um novo começo, né? Quando você casa, diz o sim lá na frente do pastor. Recebe a benção aí, se você tá nessa intenção. Acaba na hora que você diz o sim e vai lá pra lua de mel? Não, é um começo de uma história. Então não dá para esperar para ser feliz quando, porque o quando pode não chegar. E eu preciso estar contente, esse contentamento que só o Espírito Santo de Deus pode dar, essa satisfação, essa plenitude, esse autoconhecimento também. O Espírito Santo pode te ajudar nesse processo de se conhecer e de descobrir o seu propósito, né? A sua vocação, né? Coisa muito frustrante é quando você vê alguém que gosta de cuidar de pessoas, que gosta de tocar em gente, ficar preso atrás de um computador. É frustrante. Tanto quanto é frustrante para alguém que gosta de trabalhar com tecnologia ter que ir lá ficar limpando a casa dos outros todo dia, né? Assim, as oportunidades, elas não brotam sozinha do chão. Elas não aparecem, né? As oportunidades, na verdade, elas só aparecem para quem se prepara, né? Se você está fazendo alguma coisa, as oportunidades surgem e aí você decide. Eu tive um chefe que dizia assim: oportunidade é um cavalo selado que passa na sua frente e você decide se pula em cima dele ou não. Não, pode uma passar. ou duas vezes. Prepara estudando. Se você não está indo atrás de aprender uma segunda língua, você não está indo, assim, está conformado porque tem um emprego de balconista, você vai ter um emprego de balconista para sempre. E vai ser frustrado para sempre. Né? Por isso que eu acho que nessa época, como eu sempre tenho falado para vocês, tenho falado nas mensagens, que a gente tem que buscar adquirir conhecimento nessa época. Aprender tudo o que você puder nessa época, se preparando para o futuro. Porque pode ser que a sua felicidade já esteja agora. Né? Não fica já terminar a pandemia. Você vai estar estudando, fazendo algo que você gosta e sendo feliz no hoje. Não queira ser feliz lá no futuro, mas aproveite o seu hoje. Eu sou de uma época que eu vi muitos casais achando que
o sonho deles de felicidade era trabalhar para poder se aposentar e comprar uma chácara e viver lá no interior, voltando para onde eles tinham uma realidade da época deles. Quando eram crianças, viviam lá no sítio, na fazenda, né? Então o sonho, foram para o centro, foram para as cidades, né? Então o sonho era o quê? Era trabalhar, ganhar dinheiro para os filhos para poder ter o futuro, mas comprar o quê? Depois que se aposentar, comprar uma chácara e ir lá voltar para a chácara. Mas se frustraram, todos eles que fizeram isso. Teve gente que entrou em depressão, conheci um casal que entrou em depressão, não sei se quase morreu, né? O senhorzinho lá que teve esse sonho. Aí teve que voltar para a cidade para poder voltar. Para poder ficar perto da família e dos filhos. Né? Porque assim, ficavam lá e às vezes assim, os filhos só iam o quê? Só uma vez por semana lá? Uma vez por mês, né? Uma vez por mês. Então assim, se frustraram achando que era o must, que seria, não, a minha felicidade vai ser comprar a minha chácara e sendo lá, cuidar da galinha. Vamos cuidar da galinha, vamos lá, né? E não é isso, a gente tem que aproveitar o hoje, né? Então eu acho que, ao meu ver, eu acho que vale muito a pena a gente investir nesse momento. Então se você tem alguma coisa de recurso, se você quer realmente saber o que você quer fazer do seu futuro, investe. Procura fazer igual o Eduardo fez, procura buscar pela internet aquela parte gratuita. Tem várias faculdades disponibilizando cursos. E se você quer algo a mais, contrata um coach, contrata o Edu aí, olha só. Busca ele na rede social. A gente vai colocar aí os contatos do Edu. Pessoal, posso dar uma dica? Pode falar. Interessante nesse contexto? Pode falar. Poxa, mas eu não sei o que eu estudo, tanta oferta, né? Vai lá no LinkedIn ou no... onde foi o InfoJobs, pega lá, poxa, eu quero sair de analista pleno para sênior. Pega uma vaga ali de analista sênior, o que pede de conhecimento ali que eu não tenho? Vou estudar aquilo, né? Isso. E vou praticar aquilo, para poder colocar no meu currículo que eu estudei, que eu sei fazer. E aí você vai ter chance de chegar mais fácil, né? Aí nós chegamos na palavrinha da moda, você tem que ser intencional. Se eu sei aonde eu quero chegar, eu pego o caminho que vai me levar até lá. E tem um escritor famoso que diz que quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Escritor ou filósofo? Filósofo, não sei. É o filme da... Eu não sei. A gente vê tanta coisa. Pode ser Augusto Cury, não é? Não sei. Quem foi que falou? Eu vou ficar devendo quem foi que falou, mas tem toda a razão. Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, né? Pode ser até o filósofo mesmo lá, o Portela que falou, não sei. Achei ótima essa dica, viu? Eu sei o que eu quero ser, tal coisa. Eu vou lá, busco, você precisa ter isso. O importante é isso, você precisa traçar. Então, o planejamento, por isso que eu acabei fazendo a gente. Porque para tudo tem que ser planejado. Você não pode simplesmente ficar pegando o vento daquele momento, o vento muda para cá, o vento muda para lá, muda para lá. Gente, nós não estamos nas nossas caravelas, né? Nós estamos na época de Cabral, nós estamos na época tecnológica, que as pessoas são mais inteligentes, têm mais recursos, têm mais tecnologia à disposição. Então a gente tem que planejar. E dentro do planejamento a gente pode escolher o que a gente quer de melhor pra gente. Eu gosto disso aqui, então vou buscar isso aqui. Uma coisa que eu aprendi com ele foi a olhar para o futuro. Eu era muito aqui agora, imediatista, né? Eu recebi isso do meu pai, como influência do meu pai de sangue, né? Ele ganha 1.000 hoje, ele gasta 1.000 hoje, amanhã é outro dia, né? Sempre tive uma mãe muito equilibrada, mas minha mãe sempre foi muito certinha, isso me ajudou muito, mas depois que eu casei... Apertou, né? Foi aí que eu descobri que existia um futuro e que precisávamos trabalhar enquanto éramos jovens para que tivéssemos um futuro. E eu tive que abandonar hábitos de gastos desnecessários, né? Nós passamos até conta conjunta e aí nesse processo eu sabia tudo que ele fazia com dinheiro, mas ele também sabia o que eu fazia. E foi nessa época que todos os meus cartões de loja, de departamento, foram pro lixo. Ela tinha loja, tudo quanto é loja, era a Renner, era a CIA, era tudo quanto é loja de departamento. Vida após cartões ao lixo. Existe liberdade, libertação. Então continua aí, vai.
Que o negócio aqui tá bom. Tem uma pergunta aqui que é particular sua, não sei se quiser responder, tá? Olha só, a pergunta é: qual é a primeira pergunta que você costuma fazer a seus clientes? Excelente. Essa da pergunta que o coach gosta de responder. Primeira pergunta é: você está disposto a assumir total responsabilidade pelo seu objetivo, para onde você quer chegar? Total responsabilidade. Dar os passos que precisa dar para chegar lá? Essa é a pergunta. Porque se a pessoa não estiver disposta, não existe força no mundo que possa ajudá-la, né? O próprio Senhor Jesus, ele bate na porta, mas ele não vai abrir a porta do nosso coração para entrar, não é? A pessoa tem que ter uma decisão pessoal, assim, em relação a qualquer objetivo, seja de melhoria de carreira, mudança de carreira, ou melhorar um comportamento. Você tem que querer, e tem que ser 100% você. E o legal é que você é objetivo, né? Já chega lá querendo. É isso mesmo que você quer? Você quer começar? Ainda tem chance de você parar. Ó. A primeira pergunta eu não vou cobrar, né? Porque a tendência das pessoas é se acomodarem e buscar culpados para os próprios fracassos. Eu não sou, eu não consigo, eu não vou ser ninguém nessa vida, porque meu pai era um Zé Ninguém, eu também não vou ser ninguém. E não é assim que funciona, né? A partir do momento que Jesus entrou na nossa vida, a gente passa a ter uma compreensão diferenciada da vida. Existe essa mudança de mente que o apóstolo Paulo sempre diz e a gente está sempre repetindo. Renove a sua mente, busque a metanoia para te impulsionar para frente, né? Deus não te fez para ficar parado, estagnado. Ele quer que você trabalhe, que você conquiste. Ele não te dá nada de mão beijada justamente para que você dê valor àquilo. Quando a gente se esforça para conseguir as coisas, a gente costuma ter mais valor e cuidar daquilo que a gente conquistou. A gente não vai gastar de uma forma assim displicente. A gente vai ter mais compromisso com as coisas. Então isso vai fazer com que a gente cresça, e ao olhar para trás a gente vai ver: olha o que Deus fez na minha vida, e olha a minha participação em todo esse processo do que Deus faz, né? Deus traz à existência as coisas que não existem como se já fossem, usando pessoas, usando que as coisas venham, uma semente no nosso coração, um sonho, um desejo de fazer medicina, e aí você desenvolve o sonho que Deus te deu, e aí quando você já é um médico formado, ele te abençoa e te dá inspiração para descobrir a cura de uma doença, por exemplo. Você nunca descobriria essa cura se você não tivesse trilhado o caminho daquilo que Deus plantou no seu coração, né? A oportunidade da descoberta, ela só vem após toda uma jornada de caminhada. Ninguém conquista nada que tenha real valor sem ter passado pelo processo, pelo caminho. As pessoas querem tudo de mão beijada, mas tudo que a gente ganha de graça, a gente não dá valor. Não dá valor. Né? E é por isso que é importante investir em si mesmo, né? Buscar ajuda, buscar orientação. Sim, eu gosto de várias coisas, eu gosto de sangue, mas eu gosto também de jogos. Então, o que eu faço? Eu faço medicina ou eu faço desenvolvimento de design para gamer, por exemplo? Mas, posso dar dois exemplos muito legais dentro do que você falou. Fé sem obras é morta, né? E a obra, de fato, é pôr a mão na massa, né? Então, se Deus... E tem a parábola dos talentos, né? Onde o único que foi reprovado é aquele que não fez nada com o que recebeu, né? Então, a gente tem aí inúmeros exemplos na palavra de Deus que nos colocam algo com o que eu te dei, é o que Deus fala, né? E nesse contexto, né, assumir a responsabilidade nada mais é do que um ato de fé e de honrar a Deus por Ele ter equipado cada um de nós 11 talentos, né? Perfeito, é isso. E infelizmente está acabando o nosso tempo, a gente fica sempre 1 hora, ó. Já passou, foi maravilhoso. Acaba? Né? Tem assunto para mais.
demais. Olha, eu acho que vou ter que chamar você de novo para poder continuar com o É. assunto, porque tem bastante, Tô dentro. né? Tô Tem dentro. assunto para a gente poder desenvolver aí. Render. Então, Edu, quero te agradecer imensamente por estar disponível para a gente, assim, ó, de Florianópolis, direto aqui para Curitiba, tá? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa continuar ajudando as pessoas nessa área de trabalho. As pessoas não vêm para o mundo simplesmente para passeio, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se desenvolver e construir algo para deixar para os outros, não simplesmente, vou construir, vou fazer, vou deixar para o meu filho e vou acabar com tudo. Não, é construir algo, estruturar algo, trabalhando e sendo feliz naquilo que trabalha. Né? Então que você possa ser grandemente abençoado. Posso fazer só mais uma perguntinha? Faz. Como é que você descobriu que queria ser coaching? E o que é ser coaching? Dá uma pinceladinha aí, porque é uma profissão nova. E aí nem todo mundo Relativamente, sabe né? o que é, o que faz, como é que atua, a ajuda que pode dar. Uhum. Faz uma propaganda de você aí pra nós. Ah, legal. Bom, eu orei a Deus e na manhã seguinte ele enviou um arcanjo com um pergaminho em português. Boa, hein? Boa! Fala como é que foi essa informação poderosa que você fez aí, que ela vai ensinar o povo aí. Ô, glória! Vai cair o fogo. Foi o que eu orei, né? O que eu queria que tivesse acontecido. Me frustrei muito porque isso não aconteceu, porque eu tinha uma visão completamente errada de como Deus agia. Aí ele começou a agir da forma que ele age, né? Que é usando pessoas. Então, estava trabalhando como auditor financeiro, nada a ver. Comecei a orar. E olha que incrível. Fiz um teste de carreira online, tive a resposta e estava claro para mim. Não tem nada a ver comigo trabalhar com auditor financeiro. Um amigo meu, eu estava tirando férias, ele mandou uma mensagem por e-mail, que ele não costuma fazer, falando que a irmã dele começou consultoria de carreira porque ela estava desempregada, então se eu conhecia alguém que podia indicar para ela. Fiz o serviço dela, trabalho com ela, foi que eu descobri que o meu perfil é para ser psicólogo e não auditor financeiro. E isso me deixou numa posição bem desconfortável, porque eu precisava tomar uma decisão. Né? Uhum. E aí, enfim, decidi, né, ir pela questão do coaching. Por quê? Coaching é uma profissão que pede muita escuta. Você precisa ouvir muito as pessoas, sem julgá-las. E também sem prover soluções prontas. E isso é algo que faz muito parte dos meus pontos fortes, que eu descobri lá naquele primeiro teste, né? Uhum. E aí, uma coisa juntou com a outra, eu percebi uma profissão que me permite ouvir as pessoas, ouvir com compaixão, com empatia, me preocupando com quem elas são, né? E ser remunerado por isso, nossa, o que eu estou esperando, né? Paraíso. E aí então, fiz cursos na área, né? Hoje eu tenho 3 cursos de coaching, estou indo para o 4º, né? Uhum. E é um trabalho que ele envolve início, meio e fim. Você tem normalmente 10 ou 12 sessões num período de 3 meses, que envolvem reuniões semanais de meia hora a 1 hora, depende da pessoa mesmo, e do objetivo. Nessas reuniões, o coach traz a provocação junto com o autoconhecimento, que vai impulsionar a pessoa para a ação, né, para o autodesenvolvimento. E raramente o coach vai prover soluções, faça isso ou faça aquilo. Por isso que a primeira pergunta é o quanto ela está disposta a se responsabilizar pelo que ela quer. Porque eu, como coach, eu vou trazer perguntas que levem ela a tomar ação em direção a isso. Responde? Com certeza. Maravilha. Show de bola. Quer falar uma coisa mais? Não, pra mim tá ótimo. Então, gente, fica aí que depois a gente vai conversar mais. Calma, só vou encerrar Desliga aqui, tá? não, hein? Desliga não, né? Às vezes o povo acaba desligando. Gente, quero agradecer a presença então de vocês na nossa live de hoje. Se você não conseguiu acompanhar, você pode depois no nosso canal, tá? Para você poder ver ela na íntegra direitinho, acompanhar. Foi 1 hora de live falando sobre carreira com o coach Eduardo Siqueira, tá bom? Então que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa realmente aproveitar esse momento para poder estudar e buscar o que você veio fazer nesse mundo. Qual que é a sua carreira?
que Deus quer que você faça. Nós falamos lá em outros episódios, falamos sobre vocação e chamado. Agora nós estamos falando realmente de carreira para ver o que você vai fazer, porque são todos que são chamados para ser pastor e missionários, mas muitas pessoas são chamadas para ser administradores, pessoas são chamadas para ser gerentes, pessoas são chamadas para ser médicos, e dessa forma, com essa carreira, você também pode ser usado pelo Senhor, sendo missionário em outras áreas do mundo, em que as pessoas não podem entrar nesse país sendo um pastor ou um missionário, mas sendo um profissional que eles têm necessidade. Bom, então que Deus abençoe grandemente a sua vida e valeu! Até mais, gente! Tchau!